assunto, posso dizer para os irmãos que o estudo desse livro, comecei a refazer esse estudo já vários dias atrás, e foi uma bênção para mim, para a meditação do que ele significa para a minha própria vida, o que ele fala ao meu coração, que esse livro, a mensagem desse último profeta do Velho Testamento, o último dos profetas, mas nem por isso de menos valor, um grande profeta de Deus. Esse livro e este nome, Malaquias, o único lugar na Bíblia que se menciona esse nome e também esse livro é aqui no livro dele, pequenininho, de 4 capítulos apenas, e capítulos pequenos também. Mas que significado maravilhoso tem essa mensagem desse homem de Deus teve na vida do povo de Israel e na preparação do povo de Israel para a chegada de Jesus, a chegada do Messias. Eu posso dizer aos irmãos que procurei preparar muito bem a mensagem, refletir bastante, estudar e procurando o significado de algumas palavras no original, mas mesmo com todo o estudo, toda a meditação, a gente não é nada, não é? Se eu falar daquilo que eu aprendi humanamente, vai ser um desastre, para mim e para os irmãos também. Então vamos pedir que o Espírito Santo fale conosco. É uma promessa de Deus, lá em Lucas capítulo 11. Quanto mais o nosso Pai Celeste nos dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. E com o Espírito Santo, o que é a primeira coisa que nos tem? A sabedoria do alto, a unção de Deus, para a gente falar, para a gente ouvir e para a gente aplicar na nossa vida diária, para que a nossa vida seja uma bênção maior ainda do que já tem sido. É a única coisa que eu desejo para o meu coração, para a minha vida. Que a minha vida, cada dia que passa, seja uma bênção maior do que já foi anteriormente. Eu peço isso a Deus e, diante dos irmãos e de todo o coração, eu peço isso. Que a minha vida foi ontem, foi a semana passada, nos dias que virão, que seja melhor. Que engrandeça mais o nome de Deus, que testemunhe mais o nome de Deus. É a única coisa que me interessa. E não é porque eu tenho 60 anos, não. Porque tem gente que espera o final da vida, né? E ou muito longe do final da vida, tem muitos anos ainda para gastar no serviço de Deus, para servir a Deus. E às vezes já não dá mais tempo, né? Às vezes já ficou velho, cansado, já não tem ânimo mais para servir a Deus. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não endureçais o vosso coração. Meu querido Luiz, faz oração para nós, pedindo a unção do Espírito Santo para todos nós.
Eu não esqueci que eu fiquei devendo para os irmãos, né? Podem ter certeza, não esqueci. Na penúltima mensagem que nós trouxemos aqui na escola dominical, nós fomos só até a metade, as marcas de Jesus. E eu disse que numa outra oportunidade a gente terminaria aquela mensagem. Mas quando eu estava estudando esse texto, pelo compromisso que já fiz com o reverendo Atos, de trazer para os irmãos os temas atuais e que são necessários para o conhecimento, o nosso conhecimento como igreja do Senhor Jesus, como verdadeira igreja de Cristo, nos dias atuais, somos cercados por informações controvertidas, tão distantes da palavra de Deus. Foi por isso que nós trouxemos aquele estudo sobre o óleo da santa unção. E hoje, mais uma vez, uma mensagem que tem perambulado por aí de forma muito distante da palavra de Deus. É a famosa teologia da libertação ou teologia da prosperidade. Meus irmãos, às vezes isso pode afetar também a nossa vida espiritual. Será que tanta gente, milhares de pessoas estão por aí acreditando na prosperidade? Se eu servir a Deus, eu vou ser próspero na minha vida material, na minha vida econômica? Ou por que, Senhor, eu sou tão fiel ao Senhor e estou sofrendo tanto na minha vida profissional? Esses dias atrás eu tive essa interrogação de uma família aqui da nossa igreja, membros da igreja. Eu estou sendo fiel ao Senhor, frequento a igreja todos os domingos, leio a Bíblia, tenho culto doméstico. Todos os dias da minha casa não nos esquecemos do culto doméstico, e a minha vida financeira está um fracasso. O que está acontecendo comigo? Por que isso? Existem muitas respostas. A primeira é a que nós vamos ver. Deus, a nossa pátria, não é nesse mundo. O nosso tesouro não é nesse mundo. Vai, vende tudo que tens. Dá os povos. E terás um tesouro. Falsos profetas estão por aí parando esse versículo aí, colocando nele no final. E terás um tesouro. Não é nada. Terás um tesouro no céu. Deus não nos promete prosperidade. De jeito nenhum. Outro dia nós falamos aqui que as nossas orações são respondidas conforme os propósitos de Deus para a sua missão, a missão da igreja de Jesus na terra, nesse mundo. Deus tem uma missão, um propósito. Nada foi feito sem propósito. Nada. Nós fazemos as nossas coisas com propósito. Você compra uma camisa para jogar no fundo da gaveta e nunca mais vestir? Qual o propósito da sua aquisição da camisa? Qual o propósito? Viu? Camisa bonita? É a primeira vez que eu estou vestindo. E rapidinho, né? Vamos começar a usar. Né? Já fui criticado pelo reverendo Matos, está parecendo um caminho. A manga estava até aqui, eu falei, eu vou tirar um pouco do canário, tá bom para ele. Mas não adiantou muito, né? Continuou o canário. Pois é, tinha um propósito, né? Fomos lá na Boa Vista, numa loja mais barata de liquidação. Não precisa fazer grafia, não. O Will gosta das liquidações, nós gostamos lá em casa das liquidações, a gente compra as marcas famosas, aí, né? Qual é essa aqui? Ixi, podemos fazer propaganda, vou falar. Mas a gente pode dar na liquidação para pagar mais barato, tem que pagar menos da metade do preço. Tem alguém aqui que faz isso também? Ah, nossa! Pensei que era só eu. E aí a gente usa coisa boa, bem mais rápido, né? É a multiplicação dos beijinhos, né? Dos pães.
E Deus vai abençoando a gente assim. Tudo tem propósito de Deus ser na terra. Tudo que Ele fez tem propósito. Que bênção. Então, aquelas pessoas, na Bíblia, na palavra de Deus, que Deus conferiu riquezas. Pensa bem na vida deles. O Senhor tinha um propósito ao conferir a eles riquezas e grande prosperidade. O primeiro, Abraão. Ele tinha uma terra, um território inteiro para conquistar. Ele precisava de dinheiro, se cercar de homens, de funcionários, de empregados. Empregados custa caro. Alguém aqui tem empregado? Custa caro. Naquela época também custava caro. Manter 200, 400, 800 homens, suas famílias, seus filhos, tudo aquilo custava caro. Abraão precisava ser rico. Se não fosse, não tinha jeito de fazer a obra de Deus. E assim por diante. E Deus conferiu riquezas a José do Egito? Sim. Por quê? Porque ele precisava receber o seu pai, os seus irmãos, multiplicar o povo ali no Egito, até o ponto de não dar mais para dominar o povo descendentes de Jacó e o povo do Egito. E eles terem que sair dali, não é? Deus conferiu riquezas a Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Por quê? Porque o povo de Israel que estava ali escravizado, ele ia passar 70 anos ali. Tudo. E precisava de alguém de liderança, e liderança exige dinheiro. Aí ontem tivemos uma bênção imensa, desde sexta-feira. Sexta-feira de ontem, que bênção que foi a programação lá na primeira igreja batista. Como Deus usou aqueles missionários com as mensagens que eles trouxeram, mas custou dinheiro. Aos cofres da igreja custou R$1.500. Deus não faz nada sem propósito. Não. Quando Deus conferir riqueza para alguém e para você, você pode saber que Deus vai ter uma missão para você usar o seu dinheiro para alguma coisa. Deus não vai te fazer rico à toa, não. E nem só para te alegrar. Se Deus fizer isso, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Nosso reino não é isso. Não é mesmo. Duas perguntas exigem duas respostas. Então vamos lá, o livro já sabe, já fala isso. Duas perguntas. Mas primeiro, nós vamos ver o famoso versículo de Malaquias, né? Não precisa nem falar qual é, né? Precisa? 3:10? Precisa falar? Vamos falar até de cor, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai nisso, diz o Senhor, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós nem vos permitir. Provai nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos do Senhor. Duas perguntas. Quando podemos colocar o Senhor na prova? Quando podemos colocar o Senhor à prova? Esse texto está nos facultando isso. Colocar Deus à prova. Já pensou nisso? Essa interrogação, essa pergunta tem sido feita e tem estado no coração e no íntimo de muitos irmãos. Irmãos esclarecidos dentro da palavra de Deus têm
estado com essa interrogação na mente e no coração? Quando é que podemos colocar o Senhor à prova? Vamos buscar essa resposta no estudo dessa manhã. E a segunda pergunta: quando é que o Senhor nos coloca à prova? Quando podemos colocar o Senhor à prova e quando o Senhor nos coloca à prova? Vamos buscar essa resposta juntos? Vamos? Bom, em primeiro lugar, meus irmãos, vamos conferir através desse estudo se essa mensagem tão propalada por aí hoje não nos interessa aqui de jeito nenhum. Manchar o nome de pregadores de outras igrejas, pichar, falar mal, nada disso. Nos interessa escutar o que Deus tem para dizer ao nosso coração. Mesmo porque na inocência, muitas almas têm encontrado o Senhor Jesus e alcançado a salvação em lugares que os irmãos nem imaginam. E por pregações que os irmãos nem fazem ideia. Se nós nos falarmos as pedras por aí, e muitas vezes pedras de tropeço, sim, mas até essas pedras de tropeço clamarão para a salvação de muitas pessoas, porque assim é a vontade de Deus, o mistério de Deus e o poder de Deus, e não depende de nós para salvar ninguém. Deus não precisa. Para nós é um privilégio, é uma santa missão, fazer a vontade de Deus e andar nos caminhos de Deus. É um santo privilégio. Então, deixando de lado isso, vamos olhar para esse livro de Malaquias. Foi o último livro do Velho Testamento. Vamos colocar o óculos aqui. O último profeta do Velho Testamento, chamado, meus irmãos, para preparar o povo de Israel para a vinda do Messias. Tanto que ele vai nos falar de João Batista, a previsão da chegada de João Batista para preparar os caminhos do Senhor. Esse livro foi todo escrito para chamar o povo de Israel ao arrependimento. Foi escrito para com uma mensagem ao povo de Deus após o exílio, os 70 anos de exílio na Babilônia, e esse povo estava voltando dos 70 anos de exílio, conforme havia previsto o profeta Jeremias, que o povo passaria 70 anos e no final dos 70 anos seria trazido de volta à sua terra. E havia muita coisa para ser feita, não é? O templo estava destruído, a cidade de Jerusalém destruída, altares a outros deuses espalhados por todos os lados. Apesar de toda a influência de Daniel, de Sadraque, Mesaque, Abednego, de tantos outros lá na Babilônia, apesar dessa e de tantos outros com influência positiva, pregando a palavra de Deus, as cartas de Jeremias enviadas ao povo que estava escravizado, porque Jeremias foi facultado a ele a escolha de permanecer em Jerusalém ou de ser levado para os cativos para a Babilônia. Ele escolheu ficou em Jerusalém, mas ali ele continuou o seu ministério através de cartas. Nós não sabemos quantas cartas ele escreveu, mas pelo menos uma palavra ele nos fala. Mas apesar de tudo isso, este povo recebeu uma influência negativa de povos idólatras. Deus foi castigando os reis da Babilônia. Os irmãos conhecem a história, né? Acho que muitos irmãos conhecem a história, levantando novos reis que eram mais condescendentes para com o povo de Israel, mas mesmo assim esse povo trouxe de lá, conservou a fé.
conservou a fé. Pela promessa de Deus. Já havia promessa de Deus de que Deus estaria com eles mesmo no exílio, mesmo como escravos. Deus estaria ao lado deles e esteve. Mas esse povo voltou com uma gama de negativismo muito grande. Outro dia, aqui naquele culto com os adolescentes, nós fizemos uma pergunta: quantas interrogações aparecem nesses 4 capítulos, e capítulos tão pequenos? Quem estava aqui naquele culto lembra quantas interrogações? É um livro, uma mensagem escrita, procurando levar o povo a pensar. Então são feitas 25 interrogações em 4 capítulos pequenininhos. Vejam bem isso. Em primeiro lugar, esse livro é uma sentença contra Israel, pronunciada contra Israel. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. E depois começam as interrogações. Em que nos tem amado? Fomos destruídos, porém, eu vou pegar textos espalhados. Fomos destruídos, porém, tornaremos a edificar as ruínas. Fomos destruídos, levados cativos, porém, vamos edificar as ruínas. Depois, lá no versículo 6, do primeiro capítulo: onde está a minha honra? Onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor ao povo de Israel, que voltou do exílio. E vós dizeis: em que temos nós desprezado o teu nome? Em que te havemos profanado? Quando trazeis animal cego para sacrificar, não é isso mal? E o coxo e o enfermo, não é isso mal? Apresenta ao teu governador um animal coxo, cego, como sacrifício, como presente do governador. Terá ele agrado a ti? O governador vai ficar contente de receber um presente assim? Você tem um amigo que você gosta bastante, ele faz aniversário. Você vai lá no fundo da gaveta, escolhe uma camisa surrada, que já você não está querendo mais para levar de presente para ele. É a mesma pergunta que Deus está fazendo isso. O seu amigo vai ficar contente com o seu presente? E você quer que eu fique contente com o tipo de culto que você está prestando a mim? E depois no versículo 12, ainda no capítulo 1: mas vós profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, o que nela se oferece, isso é a sua comida desprezível, e dizeis ainda: que canseiro, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Talvez na sua versão esteja escrito: me lançais no choro. Na sua Bíblia, não assim? Mesmo sendo edição revista atualizada, nas últimas edições eles mudaram essa palavra: me lançais no choro. Qual é a Bíblia que dá essa expressão? Não, está atualizada mesmo. A atualizada mais antiga. E me lançaste no choro. Sabe aquele choro? Não, foi por isso que trocaram a palavra aí. Porque a maioria não sabe. O choro, não sabe? Lembra? O choro. Como se fosse: vai para lá. Né? O choro é aquele som que você faz na língua quando você não está gostando de alguma coisa. É muito comum nos filhos da gente, meio adolescente, né? Você pede alguma coisa, é um choro. Me lançais no choro, diz o Senhor. Deus está repreendendo o povo de Israel e eles estão lançando no choro. Que canseiro! Já pensou os irmãos nessa palavra? Um choro, canseiro. Já ouviu alguém dentro da sua casa
Algum outro irmão dizendo: "Vixe, hoje eu estou cansado, hoje eu não vou à igreja não. Trabalhei o dia inteiro, trabalhei a semana inteira." Quem não trabalhou? Acho que eu não vou no culto hoje não. Já está bem em cima da hora, não vai dar tempo para tomar banho, não vai dar para tomar minha cadeira. Acho que eu não vou na igreja hoje não. Já ouviu alguém falar assim? Você já falou assim? Já, né? Que vergonha. Que vergonha. É isso que Deus está falando para o povo de Israel. Que vergonha. Eu tirei vocês lá da escravidão, 70 anos. Teve gente que nasceu logo que estava indo para lá, né? Já foi, talvez, na barriga, né? Nasceu lá, já tinha 70 anos, já estava idoso. Escravizado quase a vida inteira. E Deus foi lançando lá. Eu preservei em vocês a fé. Eu preservei em vocês, mesmo lá. Tem o castigo, mas tem também a minora do castigo. Fui lá a minha bênção para minorar o mal, afofar a cana. Deus nunca nos castiga assim. Uma mão a outra não vai mais estendida para abençoar. Seus filhos poderão ser disciplinados pelo Senhor, mas a mão do Senhor vai estar sempre estendida para recuperar. E quando recupera, oh, que beleza! É muito melhor. Depois da tempestade vem a bonança. Ficamos como quem sonha quando o Senhor, Salmo 126, né? Ficamos como quem sonha quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Ficamos tão maravilhados que parecia um sonho. Eles estavam voltando, Deus recuperando, trazendo de novo para o seu colo os seus filhos. Era para estarem todos animados, voltando para o seio de Abraão. E no entanto, me lançaram no chão. Que canseiro. Se os irmãos continuarem, todo o livro de Malaquias está assim. Aceitaria eu isso da vossa mão? E depois do capítulo 2 vai com os sacerdotes também. Porque os sacerdotes foram preservados também. E voltaram junto com o povo. Sacerdotes, agora os sacerdotes. Para vós outros, é este mandamento. Se o não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós maldição. Até os sacerdotes estavam contaminados, até os dirigentes. Vamos avançar? Até os diáconos, os presbíteros, os pastores, os professores da escola dominical vão estar atualizados. Né? Todo mundo contaminado por essa canseira para servir a Deus. Que canseira! Não podia ser assim. E depois vem vamos às interrogações. Olha aí. Verso 10, capítulo 2. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Profanando a aliança dos nossos pais? São todas interrogações. Verso 14. E perguntais: por quê? De sorte que ele já não olha para o melhor, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E ainda perguntais: por quê? Oferece sacrifício imundo, é a palavra designativa para aquele tipo de sacrifício. Escolhe o pior para oferecer a Deus,
O pior dos animais, cego, coxo, que não presta. Ninguém vai querer comprar, não dá nem para você sacrificar, porque você não vai nem ter coragem de comer a carne dele, porque está doente. Nem você. Então, para Deus, vai para Deus, né? Está sobrando mesmo. É aquela figura daquela visão antiga, passar a sacolinha da igreja. Ela tem um pauzinho assim comprido, um saquetel lá na frente, né? Um piquado lá na frente. E a pessoa escolhendo lá no fundo do bolso as moedas, põe na palma da mão e escolhe. Procura de 1 centavo, pô, que pena, não existe mais. Porque se existisse, seria ela. E querem vocês que eu aceite isso na nossa mão? E era assim a oferta que ele povo a Deus. Não era oferta de dinheiro, não. Era oferta de vida. Era assim. Eles voltaram, queriam receber todas as bênçãos de Deus, queriam ser paparicados pelo Pai, mas a Deus, ao Pai Celeste, nada. É como os filhos dentro da casa da gente, que quer tudo, mas desrespeita o Pai, grita com a mãe, malcriação. É isso que Deus está dizendo. Vamos em frente. Tem mais coisa que eu tenho que ver. Coisa que mexeu comigo. Eu acho que está mexendo com você também. E depois, se perguntar isso por quê, ainda perguntam por quê. Depois de tudo isso, ainda tem coragem de perguntar por quê. É isso que o profeta está dizendo, e Deus está dizendo através dele. E depois ainda diz assim: porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Pois tu foste desleal com a mulher da tua mocidade, sendo a tua companheira a mulher da tua aliança. E depois no final do versículo 15: e ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade. Esse versículo aí fala de Abraão, fala de Agar, esse versículo 15, mas não é o nosso foco nessa palavra. Na verdade, o profeta não está falando propriamente, é lógico, que Deus condena a infidelidade para com a mulher da sua mocidade e para com o homem também da sua mocidade. A infidelidade é extremamente condenada, mas ele está falando de outra infidelidade. Os irmãos sabem muito bem que na palavra de Deus o casamento é visto como uma tipificação do relacionamento de Deus com os homens. Ontem foi muito bem visto isso nas palestras lá pelo pastor André, o americano Davi, pastor Davi, né? A união, serão os dois uma só carne. É Jesus e a igreja. É todo o livro de Cantares escrito por Salomão, falando do amor, da intimidade do casal, tipificando a igreja unida. A igreja do Senhor Jesus é aquela que tem que estar unida, uma só carne, uma só vida. A igreja respirando o ar de Jesus Cristo e Jesus respirando no coração, no pulmão de cada crente. A nossa vida espiritual só vai nos satisfazer plenamente. Nós só vamos nos sentar aqui nos bancos da igreja, sair de casa
não vendo a hora de chegar o momento, o domingo, para vir à igreja, como alguém que espera uma pessoa muito querida que vai chegar em casa, que você vai hospedar, não vê a hora de chegar o momento de vir para a igreja. Nós só vamos estar assim quando a nossa vida estiver tão estreita com Jesus, que Ele esteja respirando dentro do nosso coração. Que ao abrirmos essas folhas deste livro sagrado, o nosso coração ficar parecendo que quer saltar no peito de emoção. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A gente aprendeu isso desde criança, né? Mas que emoção nos traz o Senhor é meu pastor, pastor, aquele que guarda, aquele que dá a vida, aquele que vai lá no meio do mato, aquele que enfrenta o lobo, aquele que enfrenta o leão, se for preciso, aquele que dá o sangue na cruz. A hora que a gente sentir Jesus respirar no nosso pulmão, a gente vai se encher de alegria e nunca mais vai dizer: ai, que canseira, hoje eu não quero ir. E me lançar no choro, diz o Senhor. E ainda quero que eu fique satisfeito com isso. E acho, irmãos, estou falando para mim também, que o Senhor estaria satisfeito comigo se eu estivesse da mesma forma pensando no choro e dizendo: que canseira, hoje eu não quero beber, que canseira, hoje eu não tenho tempo para ler a Bíblia, que canseira, não dá tempo de fazer culto doméstico, é um filho do lado, mulher do outro, não quero saber disso, na minha casa, pastor, não tem jeito não. Estarei eu feliz, diz o Senhor, com essa postura da família, do crente, da família, por quem eu derramei meu sangue na cruz? Então, o Senhor vai estar dizendo para nós, outra coisa não. Estarei feliz com você? Então vamos, meus irmãos, à resposta dessas perguntas. Depois de olhar para esse livro todo, chegamos então no versículo 10 de Malaquias, no capítulo 3. Provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Quando é que podemos provar o Senhor? Nunca. Em nada. Quem é o bom para provar a Deus alguma coisa? Nunca podemos provar a Deus. Que Malaquias está dizendo nesse versículo? Jamais, nunca passou pela mente de Malaquias estar autorizando alguém, algum crente, seja lá naquela época, do povo de Israel, como hoje, nunca estava autorizando alguém a provar a Deus. Vamos ver se Deus é bom mesmo. Eu vou entregar o dízimo, mas eu quero só ver se Ele vai me abençoar. Jamais. Provar nisso não existe texto da palavra de Deus sem contexto. É uma sequência, por isso que nós estamos falando repetindo as sentenças de Malaquias desde o primeiro capítulo, desde o primeiro versículo. É uma sequência de desvios do povo de Deus, dos caminhos de Deus, frieza espiritual, mornidão espiritual, assim porque és morno, nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Igreja de Laodiceia, capítulo 3 de Apocalipse, igreja de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato, abre logo essa porta, porque eu vou levar calor para dentro da sua casa, para dentro do seu coração. Abre a sua porta, porque você está morno, nem frio,
frio nem quente, e do jeito que você está, estou a ponto de vomitar na minha boca. Nunca colocar o Senhor à prova. O que dizer então no Salmo 34, versículo 8? Provai e vede que o Senhor é bom. Sim, meu filho. Provai isso, diz o Senhor 17. Conserta todos esses caminhos errados que eu acabei de falar. Desde lá o versículo 1 do capítulo 1 de Malaquias. Conserta todos os seus caminhos. Vai fazer a sua oferta? Faz. Não com um novilho de pé quebrado, cego, coxo. Faz a sua oferta direito. Oferta valorosa. E aqui não se fala de dinheiro. Porque se for falar de dinheiro, Ananias e Safira então fizeram entregaram o maior dízimo da história. Porque entregaram quase tudo. Só reservaram um pouquinho para eles. Vamos dizer que pegaram 90% e ficaram com 10%. E o que aconteceu com eles? Eis aí os pés daqueles que acabaram de sepultar o teu marido, e eles vão te levar também. Pô, teve infarto na hora. Nossa, levaram o meu marido, vão me levar também? Infarto. Caiu tudo. E os mesmos pés que levaram, olha a figura de linguagem, a Bíblia é cheia dessas figuras, né? Não foram os pés que levaram, as mãos, mas os mesmos pés que levaram, a levaram também. E olha que foi o maior dízimo de toda a história. E Deus não aceitou. Então não é dinheiro. Não é dinheiro. Não é dinheiro que Deus quer. Entrega o dízimo direitinho a Deus. O dízimo da vida. A vida consagrada, conserva a vida na presença de Deus, entrega o melhor para o Senhor, nada de morto, manco, cego, entrega o melhor. Se der tempo, eu vou na igreja, isso é novilho coxo. Se der tempo, eu vou ler a Bíblia, isso é ovelha cega que você está oferecendo a Deus. Se der tempo, eu vou orar hoje, eu vou reunir a minha família, eu vou fazer o culto doméstico. Isso é oferta. Isso é a última referência que nós fizemos. Deslealdade para com a mulher da sua mocidade. Isso é traição. É traição, porque Deus nos deu o melhor, nós estamos oferecendo o pior. Deus nos deu um dia belíssimo, lindo. E se der tempo, eu vou ler a Bíblia. Isso é oferecer o coxo. Pode ter certeza. Então era isso que a estava dizendo. Provai-me nisso. Tudo que eu acabei de falar. Nisso. Tudo que eu acabei de repreender. Provai-me nisso. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medida. E quando nós somos fiéis a Deus, com certeza, Deus não irá nos deixar passar necessidade, nada. Mas não é plano eterno de Deus, da igreja de Deus, nunca foi ao nos chamar e nos tornar discípulos, nos tornar crentes, nos tornar fiéis, nos tornar herdeiros da salvação, herdeiros do céu. Nunca foi o plano de Deus nos fazer ricos nesse mundo, de jeito nenhum. Conforto, nós teremos as bênçãos de Deus vão chegar. O que você prefere? Uma Ferrari, 0 quilômetro, último tipo? Mas você vai ter que andar na Ferrari com um câncer no pulmão, ou a saúde, e um fusquinha. O que você prefere? Deixa eu planejar a palestra, lembrando agora.
Então é só para notarmos como as bênçãos que Deus tem para a nossa vida são muito melhores do que dinheiro. Nunca esteve nos planos eternos de Deus tornar os seus filhos ricos, milionários. Mas se você for fiel a Deus em tudo, nisso, e vai lá percorrer todo o livro de Malaquias, não é só aquele versículo não. Se você for fiel a Deus, certamente você vai ser abençoado. As vaquinhas lá no pasto vão produzir leite, não vão? Meu querido, vão, né? Você compra uma vaquinha, como aconteceu comigo, o vendedor prometeu 8 litros de leite. No segundo ano ela passou a dar 12 litros, no terceiro ano ela passou a dar 14, 15 litros. Vendi a vaca uns 3 anos depois, 3 anos. Uns 3 anos depois, dando 20 litros de leite. A gente pegava o leite e levava lá, juntava e levava lá no lugar que ele fazia queijo, juntava aquele monte de queijo, o dia da Maria estava saindo. O que eu vou fazer? Onde eu vou vender tudo isso? Porque tinha uns 15 queijos, por aí, mais ou menos. Eram aquelas bandeiras lotadas. Falei, já vendi, já tem um lugar, vamos pagar um alto preço. Aonde? Na Betânia. E como fomos abençoados por Deus, financeiramente, estou dizendo que nós financeiramente. Fomos abençoados financeiramente, estamos sendo abençoados financeiramente por Deus, na minha casa, na minha família, nós estamos sendo abençoados, e muito. Deus nos fez prosperar, mas eu nunca pedi isso. Agradeço a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o sentimento, por tudo que Ele nos deu. E não mereço nada, e é o que eu digo ao Senhor: Senhor Deus, eu não mereço nada do que o Senhor nos deu. Dou glórias a Deus por tudo isso. E você está também, não é? Está também, tá? Mas você mereceu alguma coisa? Não. Experimente então ser fiel ao Senhor, como Ele vai abençoar. Ele vai dar, junto com a saúde, pode até te dar a Ferrari. Mas para que Ferrari, né? Nem cabe a família lá dentro, não é? São 2 lugares, não é? Não cabe nem a família inteira lá dentro, para que isso? Como a gente põe os olhos, às vezes, em coisas tão efêmeras, né? Valoriza, às vezes, coisas tão pobres. Para mim, uma Ferrari é uma coisa muito pobre para ser desejada. Com tanta veemência, para ser desejado assim no coração, é uma coisa muito boa. Quando podemos colocar o Senhor na prova? Nunca. E textos da palavra de Deus que corroboram com essa resposta. Disse no começo: 2 perguntas e 2 respostas. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Gálatas 6:7. Segundo Coríntios 10:9, não ponhamos o Senhor à prova. E Paulo estava acabando de falar de imoralidade, idolatria. Não ponhamos o Senhor à prova. Ananias e Safira entregaram o dízimo tentador ao Senhor e foram mortos por ele por causa disso. Salmo 34, verso 8: provai e vede que o Senhor é bom. Ele nos manda provar o Senhor, né? Mas abre comigo esse texto da palavra de Deus, Salmo 34. Esse nós precisamos. Os irmãos vão ver aí uma sequência de verbos. São 10 verbos usados por Deus
que condicionam essa promessa de Deus, esse provai e vede que o Senhor é bom. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Primeiro verbo, primeiro, depois disso, verso 9. E as outras não. Temei o Senhor. Verso 10. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Aos que buscam o Senhor. A bem, fora de tempo, quer que seja oportuno, quer não, quer que você esteja animado, quer que esteja com preguiça, busca o Senhor do mesmo jeito, com o mesmo amor. Bem nenhum lhes faltará. Vir com o Senhor, o outro verbo. Escutar é o outro verbo. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Verso 13: refreia a tua língua do mal. Olha aí, tudo refletindo a mudança de vida, a santificação das nossas vidas. Um comportamento de vida diferente daqueles que creem em Jesus, que carregam o nome de Jesus, um comportamento diferente. Refreia sua língua dos maus lábios, de falar de que maneira dolorosamente, um dolo, fala uma coisa aqui e outra ali. Para uma pessoa fala uma coisa, para outra pessoa fala outra coisa diferente. Aparta-te do mal, apartar-se. Pratica o que é bom, verbo praticar. Procura a paz, empenha-te por alcançá-la. Empenha-te, não apenas procurar a paz. Alguém está querendo altercação com você? Empenha-te pela paz. Vai até as últimas consequências. Pede perdão. Até quando você foi ofendido, busca o teu amigo, vem aqui te pedir perdão. Ele vai chorar no teu ombro. Foi ele que te ofendeu. Já aconteceu comigo. Ele vai chorar na teu ombro. E nós oramos no meio da rua, todo mundo passando. Nos abraçamos, choramos e oramos a Deus. Me perdoa, eu vim aqui te pedir perdão. Mas quem estava pedindo perdão não era o outro que entende para alcançar isso. E assim vai, clamam os justos ao Senhor, e o Senhor os escuta. E lá no final, o Senhor resgata alguns seus servos e dos que nele confiam no que acontece. Nenhum será condenado. Então, versículo 8: provai nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Provai e vede que o Senhor é bom. Depois de tudo isso, depois de colocar em prática todos esses verbos divinos, você vai colocar quanto o Senhor é bom, sim. E era essa mensagem de Malaquias ao povo de Deus. Podemos provar a Deus? Ainda temos dúvida? Mas me diz, aqueles que são fiéis ao Senhor me dizem, tem alguma recompensa de Deus? Tem alguma recompensa especial de Deus? Se ele está entregando, dizem, já é uma bênção. Por quê, meus irmãos? Guardem bem, porque o dízimo já é um sinal, um sintoma. Quando você tem febre, é sintoma de quê? Quem trabalha na saúde, além da Maria. Quem tem febre é sinal de quê?
sinal de infecção. Quem tem o organismo, por outro lado, cheio de disposição, querendo subir e descer montanhas em meia hora, é sinal de quê? Saúde. É sintoma. O dízimo também é um sintoma da vida espiritual. É um sinal. O homem, a última coisa que tem a se converter é o bolso, né? É um sinal. Está aí, a última coisa que se converte no homem, a última consagração a Deus é do dízimo. Primeiro se converte. Ninguém começa primeiro entregando o dízimo para depois se converter. Pelo menos nunca ouvi falar que isso tenha acontecido. Mas é sinal. Sinal, meus irmãos, da distância do Senhor, de maus caminhos, se o dízimo não tiver sido entregue corretamente. Corretamente é sinal de maus caminhos. E o distanciamento do Senhor, como nós vimos aqui nesse livro todo, é uma cascata. Sabe o que é uma cascata? É uma sucessão de coisas que vão acontecendo quando uma pessoa começa a se distanciar do Senhor. Uma sucessão de desvalores. Pode? Nessa sucessão de desvalores que o pastor citou, o profeta Malaquias aqui, que nós vemos discorrendo, historiadores do Velho Testamento, fazendo um fundo histórico, um contexto histórico dessa passagem de Malaquias 3, principalmente em relação dos 6 ao 12, essa questão dos dízimos, diz que o povo, quando voltou e encontrou a cidade desolada, eles começaram a investir muito nas suas próprias casas, esquecendo-se da construção do templo. Aí o profeta, a pessoa do Senhor, traz essa palavra específica para que eles não se esquecessem também que a casa precisava de manutenção. Aí hoje, erroneamente, se usa esse texto para... Deus levantou pessoas, que não é o caso agora, que são aqueles outros livros, profetas menores, etc., para especificamente para a reconstrução do templo. Mas não é o nosso objetivo agora. A cascata distancia o crente do Senhor e ele começa. A primeira coisa que ele para de fazer, para de orar. Que delícia de orar. Trancar a porta, às vezes até banheiro. Botar o meu joelhinho no chão. Às vezes é um só. Senhor Deus, obrigado por esse dia. Obrigado. E aí vai um rosário depois. De repente alguém chama. Ninguém. No dia que eu vou parar de fazer isso, aí outras coisas começam na sucessão, na cascata. Começa a acontecer. A vida começa a ficar sem testemunho. Ler a palavra de Deus vai ficar enfadonho. O que é enfadonho? Aborrecido, aborrecente. É uma coisa desagradável. Um xoxo. Agora não. Um xoxo. Aprendeu? Um xoxo. Os meninos sabem direitinho que é um xoxo. Minha mãe sempre fala: para com esse xoxo, menino. Fica enfadonho. Culto doméstico? Não, que isso? Não dá tempo, tem coisa mais importante para fazer. Sem oração, sem testemunho e sem dízimo também. Deus mesmo vai providenciar para que não sobre dinheiro, porque vai surgir remédio para gastar. Uma gripe repentina, um antibiótico, os antibióticos são caros, São caros, carro quebrado. Deus mesmo vai providenciar para que você não, porque não vai fazer nada. Para provar. Por quê? Porque agora nós chegamos na segunda pergunta. Quando é que o Senhor pode provar o crente?
Sempre. Diga. Sempre. Outra vez. Sempre. Quando é que nós podemos provar a Deus? Nunca. Nunca. Vamos dizer? Nunca. 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 É tentação. É tentar a Deus. O diabo foi lá provar Jesus. Provar Jesus. Provar a Deus. Manda que essas pedras se transformem em pão. Atira-te dali abaixo, eu te darei todos os reinos desse mundo. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus estava fazendo uma repetição de um mandamento, de um dos primeiros mandamentos, lá no capítulo 6 de Deuteronômio. O mesmo capítulo que fala da educação dos filhos, da família, inculcarás aos seus filhos, essas palavras que eu te escrevendo. Nesse mesmo capítulo, não tentarás ao Senhor teu Deus, como fizeste em Massá, Meribá, Massá, acho que é Massá. Quando podemos tentar a Deus? Nunca. Quando o Senhor pode quando podemos provar a Deus? Nunca. Quando o Senhor pode nos provar? Sempre. Jó, para saber disso, eu já estou surpreendendo. Existem várias passagens da Jó, eu só fui autor de Jó. Ele disse a ele, além de que eu fosse justo, não responderia antes ao meu juiz pedir misericórdia. Apesar de todo o sofrimento de Jó, ele sabia que não poderia. Não, ele diz: ainda que eu fosse justo, e aos olhos de Deus ele já era justo. Era tão humilde que, mesmo sendo justo, eu não falei agora com os irmãos que o maior exercício de humildade da vida cristã é você impedir perdão para quem te ofendeu. Para quem te ofendeu, te magoou sem motivo, sem você dar motivo. Maior exercício de humildade e a maior a conquista de bênçãos do Senhor para a sua vida é você ir lá, chegar ao nível de ser capaz de pedir perdão a quem te ofendeu sem ter motivo. Você vai ver isso. Que bênção! E não precisa ser fora de casa, não. Às vezes é dentro de casa mesmo. Às vezes isso pode ser dentro de casa mesmo. Gênesis capítulo 28. Se o guarda quiser voltar em paz, eu gostaria de dizer tudo que der. Aí o que eu diria disso? não, aí não é. Não, aí não está colocando Deus à prova. Ele está fazendo um propósito de vida. É diferente. Na verdade, ele está fazendo um propósito de vida. Se o Senhor me abençoar, eu vou na frente, Senhor. Eu vou fazer a tua vontade. Eu vou andar nos seus caminhos. Eu vou obedecer a tua palavra. E eu vou. Quer dizer, primeiro a predisposição pessoal, fazer a vontade de Deus, de ter a sua vida nos planos de Deus, de se enquadrar em toda a vontade de Deus para a vida dele. Mas eu quero obedecer. E eu quero selar essa bênção do Senhor com a minha fidelidade, porque naquela época não havia ainda essa eu vou te dar entregar o dízimo. Era um propósito, porque o dízimo na verdade não existia. Ele falou: eu vou entregar no serviço de Deus uma parte de tudo que o Senhor me der, uma parte eu vou para selar, para gratidão. E o dízimo é isso. Na verdade, o dízimo é isso. O dízimo é fé, é gratidão, é alegria, é compromisso. Mas nunca, jamais. Quando o Senhor vai nos colocar a prova, sempre, não se pôs Abraão a prova, não precisa nem abrir. Quer uma prova maior do que sacrificar o próprio filho? Vosso Deus vos
saber se amais o Senhor. Lembra desse texto de Deuteronômio 13:3? Vosso Deus nos prova para saber se amais o Senhor de todo o coração e de toda a alma. E o escritor sagrado desse texto de Deuteronômio, a todo o povo de Israel, uma nação que estava sendo formada, está preparando um povo para saber que Deus iria prová-los sempre, para saber se eles amavam a Deus de todo o coração e de toda a alma. Deus mudou? Dá licença, né? Salmo 139, Davi, tu me sondas e me conheces, Senhor. Gosto demais desse salmo. Sabes quando me assento, quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhos o meu andar, o meu deitar. Ainda a palavra não chegou a mim, e o Senhor já conheces todas. Se faz a minha cama no mais profundo abismo, lá estás. Se pega as asas da alvorada e todo, não sei para onde, lá estás também, Senhor. Lá estás. Eu amo esse salmo. E depois chega lá no versículo 23. Prova-me, Senhor, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e dirige-me pelo caminho eterno. Prova e conhece os meus pensamentos, porque nada de mal na nossa vida que nós fazemos aconteceu ou acontece sem primeiro passar pelos pensamentos. Onde é que estão os pensamentos? No cérebro, no coração, no rins, no fígado. Alguns estão no fígado, né? A raiva, por exemplo, os poetas pelo menos dizem que é no fígado, né? Figadão, a raiva figadão, das entranhas. Mas está em nós. Nada de bem ou de mal acontece na nossa vida sem que primeiro passe nos nossos pensamentos. É por isso que a palavra de Deus: sonda-me os meus pensamentos, conhece-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, vê se eu estou fazendo alguma coisa errada, Senhor, vê se eu estou falando alguma coisa ruim, amarga para as pessoas que me servem, vê se eu não estou sendo justo, conserta, endireita as minhas veredas, conserta a minha vida. É isso. E o filho de Davi, então, de Salomão, vários textos, mas um deles, Provérbios 17:3, mas aos corações prova o Senhor. Prova o Senhor. Jeremias 17:10, eu, Senhor, provo os pensamentos. Esse texto do capítulo 17 todo de Jeremias é um capítulo lindo para ser. É praticamente um contexto desse livro todo de Malaquias. E o capítulo 20, verso 12 também, prova o justo. Salmo 11, verso 5, o Senhor põe à prova os dois, né? O justo e o ímpio. E faz justiça. Como é que o Senhor faz justiça colocando à prova o justo e o ímpio? Abençoando o justo e castigando o ímpio. O Senhor põe à prova os dois. E se incomoda com os dois. Se alegra e se entristece quando qualquer dos dois está fora dos seus caminhos. Para concluir, meus irmãos, eu tinha reservado a experiência de Jó para ser a nossa conclusão. Ninguém mais foi lá do que foi Jó. E não atribuiu a Deus, lembra? E com tudo isso, Jó não atribuiu a Deus falta alguma. Deus o castigou, vamos dizer entre aspas, injustamente, ele não merecia, era coisa do diabo, né? Mas Deus nem o castigou. E Deus tocou amargamente, e a palavra de Deus diz simplesmente, e Jó, esse servo de Deus,
que me ensina demais a ter paciência, a andar nos caminhos de Deus, a colocar os caminhos de Deus em primeiro lugar na vida, não atribuiu a Deus falta alguma. O que foi que o irmão falou da misericórdia? Jó 15. Hã? Jó 9,15, né? Fala. Que Pode falar de novo. Falou da misericórdia. Ele lembrou a misericórdia de Deus, não foi? ele disse que ainda que ele fosse justo, né? A ele, ainda que eu fosse justo, não me responderia. Antes, ao meu juiz, pediria misericórdia. Ainda que eu fosse justo, era muito humilde. Era muito humilde. Eu acho que eu estou longe, sabe? Procuro ser, mas não acho que eu estou muito longe. Preciso ainda me humilhar muito na presença de Deus para chegar perto de Jó. Bom, meus irmãos, a gente falou aqui do livro, do contexto inteiro do livro de Malaquias. E procurando, nesse contexto, responder essas duas perguntas. Quando é que nós podemos provar a Deus? E quando é que o Senhor pode nos provar? Eu espero no Senhor que essa mensagem não tenha sido para você. Que a sua vida seja como a de Jó. E de tantos outros servos de Deus, que não sejam para você. Mas se for, vamos nos humilhar na presença de Deus, nos reconduzir, consertar, endireitar as veredas. Nunca é tarde. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E para aqueles que essa mensagem foi apenas um alívio, um conforto, continuem descansando nos braços de Deus, descansando nessa mensagem. Eu gosto mais também daquele texto de a água está no final, a garganta está no final. Salmo 131. Salmo 131. Senhor, não é soberbo o meu coração. É a figura, é a mais perfeita figura do descanso. Do descanso no Senhor. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Cadê? Tem que pegar a mostrar, né? Ontem o pastor, o que ele ia fazer, chamava o mulher dele na frente, chamava alguém na frente para mostrar. É meu bebê que a gente pega. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é minha alma para comigo. Espera, Israel, no Senhor. Desde agora, vai com Deus, eu já estou atrasado faz tempo. Olha, eu já estou precisando correr. Vamos ficar de pé, vamos orar e descansar no Senhor. Senhor.